dão dinheiro. Agora, vamos considerar o seguinte. A proposta é de que a mensalidade seja 50% do valor que as universidades particulares cobram. Tá. Com base em quê? Porque se nós formos avaliar, por exemplo, a FAG, que tem medicina, a FAG começa com uma mensalidade de 6.500 e termina com 8.500. Então quer dizer que o cara que vai estudar na universidade pública, ele vai ter que pagar R$3.800 de mensalidade. Para quem? Vai para a universidade. Sim. Mas isso vai ser um repasse para quê? Para a universidade? Vai ser para a União, para o Estado? Para onde? Limbo, né? Entendeu? Vai para o limbo. Aí, se cobra dessa galera, então também vão cobrar do cara que entrou em pedagogia. Sim. E outra coisa, o cara que entra por cotas na UniOeste não paga nada. Mas agora, se ele entrar por cotas e ele pagar, como é que ele vai ter o dinheiro para pagar, sendo que ele entrou para a universidade pública porque ele não tinha dinheiro? Sim. Às vezes os caras não têm dinheiro nem para pegar ônibus para ir. Então isso vai aumentar a evasão no ensino superior. Quem vai se formar é só quem tem dinheiro, não só para pagar agora a mensalidade, mas os materiais. Sim. E vai aumentar a procura por cursos tecnólogos. Sim. Mais uma vez. Quem oferece são as particulares por, sei lá, 100 pila por mês, que sairia mais barato. Isso aí. Isso aí. Ou seja, vai ter gente que vai ganhar muito com isso. E a gente tem uma visão muito distorcida da parada, sabe? A gente pensa assim, no ingresso dos cursos mais famosos, né? Sim. Eu até admito que era uma ignorância minha, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Uma repetição de discurso, sabe? É isso aí, é uma questão de parar pra pensar. Mas é fato. Pode dar o play, Carlão. Salve, galera. Salve, nação jabilqueira. O vídeo de hoje não é um vídeo feliz, não é um vídeo animado. É um vídeo sobre um assunto bastante, na minha opinião, triste, delicado. Ele divide opiniões, eu tenho certeza de que muitos aqui vão discutir, vão falar que eu estou falando asneira e tudo mais. Mas eu vou falar hoje sobre a proposta que está sendo tramitada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que é a PEC 206 de 2019, que na minha opinião é a PEC que pretende acabar com o ensino público gratuito no nível superior. Eu vou explicar algumas coisas aqui, eu vou tentar explicar da forma mais desapaixonada possível, mas espero que vocês me entendam, porque como eu sou professor, sou aluno formado em universidade pública, fiz o meu mestrado, meu doutorado em universidade pública, o meu pós-doutorado também é em universidade pública, então eu não consigo conceber algumas coisas que estão ditas nesse projeto. Para não ser parcial, aliás, é impossível não ser parcial, para não ser desonesto intelectualmente, eu trouxe todo o projeto aqui, na íntegra o projeto, e eu lerei com vocês, para que a gente possa falar sobre isso. Então, é muito importante que você assista a este vídeo, que você mande para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, para toda a sua rede de familiares aí conhecidos, porque é um assunto muito importante, muito delicado, que afeta o seu futuro, o meu futuro, o futuro do país como um todo, porque estamos falando de educação e de ensino superior, tá bem? Então, vamos lá. PEC 206 2019, o que para mim representa o fim da universidade pública. Vamos lá. Proposta de emenda à Constituição, e aqui número 206, agora já sabemos, né, do senhor general Peternelli e outros. Antes de começar, eu fui pesquisar quem é o general Peternelli. Aparentemente é um deputado do PSL, era do PSL pelo menos, e a formação dele é na Academia Militar dos Agulhas Negras, na AMAN, que promove ensino superior, público e gratuito, certo? Aparentemente, além dessa formação militar, ele é administrador e professor. E pelo que eu vi, o grau de instrução dele é de doutorado, tá? Vamos então dar uma olhadinha nessa proposta que ele trouxe. Da nova redação ao artigo 206, inciso 4, e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 207, ambos da Constituição Federal, para dispor sobre a cobrança de mensalidade pelas universidades públicas, tá? Atenção para isso aqui.
cobrança de mensalidade. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal, passa com a seguinte redação. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada a hipótese do artigo 7, parágrafo 3º. Artigo 2º. O artigo 207 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades, cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio. Atenção a isso aqui, ó. Para o próprio custeio. Garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Bem, o que nós extraímos daqui? Que a mensalidade que seria paga pelo indivíduo iria para a própria instituição de ensino superior, correto? Para próprio custeio. Isso aqui é importante demais. Custeio, ou seja, para pagar as suas despesas. Tudo bem? E aqui vem, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição. A avaliação vai ficar a cargo de cada uma das instituições, com os valores mínimo e máximo definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Ou seja, alguém vai arbitrar sobre os valores das mensalidades e vai haver uma comissão de avaliação para dizer quem é que tem ou não tem condição de pagar a mensalidade. Artigo 3º, esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Aqui nós temos uma justificativa, né, que eles colocaram como justificação. Em 2007, o Banco Mundial divulgou um estudo demonstrando que a cobrança de mensalidade nas universidades públicas brasileiras seria uma forma de diminuir as desigualdades sociais em nosso país. Parece um oxímoro, né? Mas eles vão diminuir as desigualdades sociais cobrando a mensalidade. De fato, a maioria dos estudantes dessas universidades acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar a mensalidade. Eu não sei quem escreveu essa justificativa aqui, tá? Mas a gente já vai investigar isso aqui, ó. Porque ele está dizendo, a maioria dos estudantes dessas universidades. Para você saber se a maioria dos estudantes dessas universidades tem condições de pagar, você precisa olhar um censo universitário. O censo universitário compreende todos os cursos de graduação e pós-graduação e analisa o perfil socioeconômico dos ingressantes na graduação e na pós-graduação, certo? Uma coisa é você avaliar o censo educacional, outra coisa é você falar a partir de uma amostra pequena que você observa. Eu já vou entrar nesse mérito, vamos primeiro analisar a justificativa. O gasto público nessas universidades é desigual e favorece os mais ricos. Não seria correto que toda a sociedade financie o estudo de jovens de classes mais altas. Bem, quem é que financia o estudo de jovens das classes mais altas? Tá? Aqui nós temos uma interrogação, depois vamos discutir sobre isso. A cobrança de taxa para estudantes que possam pagar redunda em benefício para a própria universidade pública e em nada desprestigia a educação superior, uma vez que os docentes que não puderem pagar continuarão usufruindo da gratuidade, como aliás já deveria ter sido desde o princípio, já estaríamos colhendo melhores benefícios dessas instituições. Eu não sei se você parou para observar, mas no justificativo eles colocaram docentes. Então, por essa justificativa, quem pagaria seria o professor, né? Porque docente é o professor, discente é o aluno, tá? Isso está no texto que
que está sendo discutido para o futuro do país. O texto ali com erro vocabular, impropriedade vocabular. Vamos lá. A gratuidade generalizada, que não considera a renda, gera distorções gravíssimas, fazendo com que os estudantes ricos, que obviamente tiveram uma formação mais sólida na educação básica, quero chamar atenção para isso aqui, ocupem as vagas disponíveis no vestibular em detrimento da população mais carente, justamente a que mais precisa da formação superior para mudar sua história de vida. Em 2018, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou um estudo apontando que, de 29 países analisados, 20 cobravam mensalidades. Isso não é mentira. Nas universidades americanas, por exemplo, você paga uma taxa. Em algumas universidades europeias também, certo? Então, sim, há vários países que cobram mensalidade do ensino público, certo? Que seria público, né? É claro que temos nossas particularidades nacionais, ainda mais dada a extensão continental do Brasil e suas desigualdades regionais. Mas, por isso mesmo, a previsão constitucional, se aprovarmos nossa emenda, dar comissões de avaliação que poderão criar cadastros de pessoas que terão direito à gratuidade, cabendo ao Ministério da Educação o estabelecimento de faixas de valores com mínimo e máximo. Nada impede também que o MEC estabeleça faixas regionalizadas. Então, aqui já está falando de faixa, né, para estabelecer parâmetros para essa cobrança. Idealmente, o valor máximo das mensalidades poderia ser a média dos valores cobrados pelas universidades particulares da região, e o valor mínimo seria 50% dessa média. Mas isso será objeto de ulteriores estudos, quando a presente mutação constitucional já estiver vigente, trazendo novos ares para o financiamento de nossas universidades. Enfim, todos os argumentos que apontam para a precariedade do ensino superior, na verdade, se somam à necessidade de cobrança daqueles que podem pagar por seus estudos superiores. A medida é de fato necessária em nosso país. Em face do exposto, pela convicção que temos de estar viabilizando, a melhoria de nossas universidades, é que peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta de emenda à Constituição. E aqui está o general Peternelli. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos que eu destaquei, tá? Quando você pensa em cobrança de mensalidade para uma instituição de ensino superior, você pensa, ora, é muito justo, porque afinal de contas, o vizinho da minha prima é rico, a família dele é rica, e ele fez o vestibular e passou porque estudou no melhor cursinho preparatório que existia, então ele teve condições de concorrer e entrar lá na universidade. Ótimo. Então isso significa o quê? Isso significa que o fato de ele ter conseguido entrar na universidade, por ter tido uma preparação dentro do seu cursinho, que ele pagou caro para arrebentar, às vezes pode ser que até mesmo ele tenha trabalhado para custear os próprios estudos, porque a família não custeava. Então, ele agora também vai custear a universidade pública, que deveria ser pública. Então, para pensar inicialmente nisso. Fala, eu acho justo, professor, porque muita gente não tem condições de pagar. Pois é. Então, nós vamos olhar também, daqui a pouquinho, o perfil socioeconômico de quem está nas instituições de ensino superior no Brasil, para ver se isso corresponde, né? Se isso tem a ver com a realidade colocada nessa proposta. Eu fico muito preocupado com essa ideia de cobrar as mensalidades e esses recursos vão para próprio custeio. O que significa isso? Significa que nós temos um passo adiante no desmonte do repasse de verba para a instituição de ensino pública. Por quê? Porque se você tem uma forma de angariar renda para a universidade, dessa forma, cobrando a mensalidade, é pouco tempo o lapso entre essa
medida e outra que diminui o valor repassado para as universidades, uma vez que agora elas têm custeio próprio? Ou você acha que o fato de ingressar capital na universidade por meio de mensalidade não vai motivar em breve os parlamentares a advogarem que as universidades recebem duas vezes? Da população e do governo. Então, o repasse do governo para as universidades pode ser menor, até o ponto em que as universidades tenham que se manter com orçamento próprio para garantir a sua estrutura funcionando, o pagamento da remuneração dos professores, a questão do ensino, da pesquisa, da extensão, porque afinal de contas é a extensão que leva a nossa ciência para frente, isso em todos os aspectos, certo? Então esse aqui é o meu primeiro ponto de preocupação. Isso já é um passo para se privatizar a universidade brasileira e fazer com que o governo não tenha mais que se preocupar com o ensino superior no Brasil. Aliás, ele já está tentando dar esse passo para diminuir a sua responsabilidade em relação ao ensino básico, não é mesmo? Aprovando a proposta de homeschooling, o governo não tem mais que arbitrar sobre a necessidade ou sobre a qualidade do ensino básico, uma vez que vai permitir o arbítrio da qualidade da educação para os pais, né? Ou pretende fazê-lo. Você pode pensar que é uma coisa boa agora, mas é só você esperar 20 anos para ver no que se transforma a educação. Vamos continuar falando sobre os pontos que eu marquei aqui. Ele fala sobre cobrar a mensalidade para diminuir a desigualdade, certo? Então, vamos lá. Eu, Pablo, sou aluno, sou formado em universidade pública. Quando eu entrei na universidade, eu já dava aula, eu já era professor, certo? O meu pai sempre trabalhou, a minha mãe sempre foi dona de casa, eu tinha mais duas irmãs, perfeito? A minha irmã mais velha fez o curso de economia na mesma instituição. A minha irmã do meio, hoje, é estudante de gastronomia, fez sua graduação posteriormente em uma instituição privada. E ela que paga a própria mensalidade. Eu fiz a minha formação toda numa instituição pública. Correto. Se houvesse um cadastro de pessoas que, entre aspas, poderiam pagar a mensalidade, muito provavelmente eu estaria nesse cadastro, porque eles avaliariam a renda que o meu pai angariava. Acontece que a renda que o meu pai angariava era o suficiente para manter a casa com luz, água, telefone e alimentação. Isso. E ainda fechavam no vermelho. Agora, nós vamos pensar então que ele ainda teria 2 filhos que deveriam pagar pelo ensino público porque a sua faixa de renda está listada naquele determinado estado como faixa de renda em que o indivíduo pode pagar. Você acha mesmo que na época eu precisando trabalhar, minha irmã precisando trabalhar, se nós tivéssemos que usar esse dinheiro para custear a universidade, o que é que nós teríamos feito? Nós teríamos continuado trabalhando e tentando custear a universidade, ou nós teríamos saído da universidade para só trabalhar e poder usar o dinheiro para outra coisa? A maior parte dos brasileiros pararia a universidade, deixaria de pagar a mensalidade para focar nas suas questões imediatas, que são as questões de subsistência, em vez de ficar no vermelho o tempo todo. Isso geraria o quê? Esse pagamento de mensalidade. Se fosse na minha época, por exemplo, vocês não teriam o professor Pablo Jamilk. Eu não teria me formado em letras, não teria feito o meu mestrado, nem o doutorado, nem seria professor hoje. Minha irmã, muito provavelmente, não seria economista. E tantas outras pessoas também não seriam, porque esse projeto, apesar de parecer lúcido, vai fomentar a evasão escolar do ensino superior caso seja aplicado. Porque os indivíduos que tiverem de optar entre trabalhar para pagar o ensino público e simplesmente trabalhar e buscar uma alternativa, vão trabalhar e buscar uma alternativa. Provavelmente eles vão correr para onde? Ou para as instituições
privadas que oferecerem um desconto maior, ou para os cursos tecnólogos ou tecnológicos, se você preferir. E assim, nós vamos cada vez mais diminuir o ingresso de indivíduos no ensino superior. Vamos pensar em outras questões. Aqui nós temos uma informação que é: a maioria dos estudantes dessas universidades, das universidades públicas, acaba sendo oriunda de escolas particulares e poderiam pagar a mensalidade. Pois bem, eu era bolsista de escola particular. Eu recebi bolsa porque eu fiz uma prova, eu fui aprovado, tirei a nota máxima e eu recebi bolsa. Então, já que eu era estudante de escola particular, eu deveria arcar com a minha mensalidade na universidade pública. Vamos observar outros fatos. É bem verdade que uma grande parcela, um grande contingente de quem ingressa na universidade pública para os cursos mais concorridos, a saber, medicina, direito, odontologia e engenharia civil, são alunos que estudaram em cursinhos preparatórios ou que fizeram a sua formação na escola pública, na escola privada. Acontece que em uma universidade não existem apenas esses 4 cursos. Eu gostaria de que você olhasse para o perfil socioeconômico dos indivíduos que ingressam em cursos como letras, pedagogia, educação física, história, geografia, ciências sociais, filosofia, fisioterapia e tantos outros cursos. Aqui eu estou citando apenas alguns deles. Olha o perfil socioeconômico desses candidatos. Vou pegar administração, ciências contábeis, processamento de dados, que agora não é mais processamento de dados, mas enfim. Veja o perfil socioeconômico desses indivíduos. Esses não são, da sua maioria, provenientes de escolas particulares. O cidadão que redigiu esse projeto devia ter alguma coisa muito ruim na cabeça no momento em que pensou isso, porque ele fez uma análise de heurística e de disponibilidade. Pensou assim: o meu filho, meu sobrinho, meu neto tem vários amigos que são de escola particular e são eles que entram em alguns cursos. Mas o Brasil não precisa só de médicos, não precisa só de engenheiros ou dentistas, né? Precisa de todas as profissões. E aqui você vai começar a transformar esses cursos em cada vez cursos com menos profissionais, menos indivíduos. Veja o perfil socioeconômico de quem entra em ciências biológicas, de quem entra um curso de, vamos pegar um outro exemplo, artes, música, tá? Então, é preciso que você avalie isso também. Não fique só com aquela visão que jogam para você. Então, ele está dizendo, o gasto público nas universidades é desigual. É gasto o investimento na educação? Olha o termo que se usa no projeto, o gasto público. Em educação, nós chamamos de investimento, porque é o investimento que se faz em futuros profissionais, em futuros pesquisadores. É isso que nós temos que ter em mente. Ademais, e o indivíduo que vai ser encaixado como indivíduo de renda suficiente para pagar a sua mensalidade? Quanto ele vai pagar? Porque aqui nós precisamos observar. Ele fala que existe um valor máximo, um valor mínimo a ser calculado. Vamos observar, por exemplo, aqui na minha região, não sei como é na sua. Uma universidade, no curso de medicina, né, que é o mais concorrido, cobra para o ingresso dos alunos, para o ingresso dos discentes, uma mensalidade de R$ 6.500 no primeiro ano. E termina essa mensalidade no valor de R$ 8.500. Fazendo a média, qual seria o valor mínimo que ele pagaria? Ele pagaria no valor mínimo o valor que se paga, o máximo, em uma graduação em outro curso, por exemplo, no curso de Direito. Pagando o valor mínimo na universidade pública, ele pagaria o valor máximo de uma outra graduação numa universidade privada. Você entende aonde eu estou querendo chegar com essa conta? Essa é uma conta ridícula. Por quê? Porque você vai fazer o indivíduo que ingressa na universidade despender ainda mais esses valores. Daí você fala, Pablo, mas é muito desigual. O cara que estuda no colégio público não tem as mesmas chances do aluno que estuda no cursinho ou no colégio particular. Olha o que está escrito no texto.
Ele diz o seguinte: os ricos que obviamente tiveram formação mais sólida na educação básica ocupem as vagas disponíveis no vestibular. Qual é o problema dessa frase? Ele, que é parlamentar, diz que, obviamente, os ricos tiveram uma formação mais sólida. Olha o absurdo dessa informação. É um parlamentar dizendo: eu que estou aqui sentado na cadeira parlamentar, eu estou atestando que o ensino público da educação básica não é suficiente para deixar o aluno em um nível de disputa, de equiparação com qualquer outro para ingressar no ensino público. Ele está atestando a falência da educação básica. E depois, mais para frente, ele fala sobre a falência do ensino superior. Então, peraí. Nós vamos resolver, segundo essa proposta, as desigualdades sociais e de oportunidades de um ensino básico que ele diz que é precário e de um ensino superior que é precário, cobrando mensalidade dos alunos? É isso? Porque o grande problema é você ter que selecionar quem entra para a universidade. E a universidade não ser universal, gratuita e disponível a todos. Ou seja, termos uma grandiosa demanda para uma oferta pífia. Isso revela um outro problema. O outro problema é o quê? A baixa quantidade de instituições de ensino superior públicas. A baixa quantidade de oferta para os estudantes que precisam se digladiar por meio de um exame vestibular ou de um exame como o Enem, que são exames ridículos para testar as habilidades do indivíduo. Nós temos problemas em todos os elos dessa cadeia. E a resolução, de acordo com esse projeto, é cobrar mensalidade de quem ingressa no ensino superior. É ridículo. E ele diz ainda, ele faz uma comparação entre o que a OCDE publicou e diz: é claro que temos nossas particularidades nacionais. Quais são essas particularidades nacionais? É o fato de que não existe universidade para todo mundo? É o fato de que você não consegue entrar na universidade? É o fato de que uma universidade não consegue abrir mais turmas porque não tem investimento? Porque não recebe orçamento suficiente para mais turmas? Porque não tem professores? Porque os professores precisam se dividir para dar conta de tudo isso? E porque é muito mais jogo investir em universidade privada. Porque quando você investe na universidade privada, você faz trocas com o governo, como nos financiamentos públicos dessas universidades. Então, isso aqui é um passo para o desmonte da nossa universidade pública. É um passo. Isso vai gerar, se for aprovado, a maior quantidade de evasão escolar do ensino superior. Vai gerar um sucateamento do ensino superior, vai gerar uma super demanda por cursos técnicos, tecnólogos e cursos em EAD por causa do valor pecuniário. Nós estamos rifando a educação dessa forma. Não é possível comparar um país como os Estados Unidos ou como a França ou a Alemanha, ou Portugal, com o Brasil, em relação à oferta das oportunidades de ensino. Não é possível fazer essa equiparação. Grande parte da população brasileira ainda é hipossuficiente no aspecto de ingresso na universidade. Aí você fala: Pablo, mas você acha justo que uma pessoa que tem condições de estudar, estude de graça? Não! Eu não acho justo, mas eu também não acho justo alijar, quer dizer, afastar a maior parte do público educacional brasileiro por causa disso.
nós temos já um sistema de cotas que visa dirimir que visa dirimir problemas sociais, cotas para alunos de escolas públicas, cotas para indígenas, cotas para negros. É necessário investir nessas ações afirmativas. É necessário. Agora eu vou trazer aqui algumas informações sobre a faixa de renda per capita dos graduandos nas universidades públicas. Essa pesquisa que eu estou trazendo aqui é a Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico Cultural dos graduandos e graduandas das instituições federais de ensino superior em 2018. A publicação é de 2018. Quero que você veja aqui, ó, até meio salário mínimo, 26%. Mais de meio a um salário mínimo, 26,9%. Mais de um, 16,6%. Subtotal, até 1,5 salário mínimo, 70% dos graduandos nas instituições federais de ensino superior. Esses aí, então, de acordo com o que o cara escreveu no projeto, representam a maioria? Essa é a maioria que tem condições de pagar? Pelo perfil socioeconômico, não. Continuando. Mais de 1,5 até 3 salários mínimos, 16%. Mais de 3 a 5, 5. E daí pra frente. Mais de 5 a 7, 2. De 7 a 10, 0,8. De 10 a 20, 0,6. Mais de 20 salários mínimos, 0,1% dos graduandos nas universidades federais de ensino superior. Tá? É isso que eu quero que nas instituições federais de ensino superior. Veja a pesquisa que foi feita e veja a alegação. A alegação que foi feita com base em quê? Qual é a lógica dessa alegação? Olha aqui, outra pesquisa, tá? Mostrando o percentual de graduandos dessas instituições segundo faixa etária de renda mensal familiar per capita relacionada por ano. Tá? Aqui você pode observar, se você quiser segurar o vídeo, até meio salário mínimo, de meio a um salário mínimo e mais de um salário mínimo, mais de 1 a 1 salário mínimo e meio. Olha a curva ascendente desses indivíduos de 96 a 2018 em percentual. Olha isso aqui. Esse é o perfil socioeconômico dos alunos que ingressaram na USP, publicado em 2021. Então, esse eu retirei do jornal da USP para você saber o perfil socioeconômico de quem ingressou na USP, tá? Vamos lá. Renda familiar em porcentagem, tá? Renda familiar de um lado e porcentagem daqueles que ingressaram na universidade. Até um salário mínimo, 4,6% dos graduandos. Acima de um salário mínimo até 2, 12,1%. Acima de 2 até 3 salários mínimos, 13,3%. Acima de 3 até 5 salários mínimos, que não é considerada ainda nem a classe B, 19,7%. 19,7%. Agora faça a soma. 19,7 mais 13,0 mais 12,1 mais 4,6 e você terá o percentual de estudantes de baixa renda, certo? Ou de renda menos do que intermediária que ingressaram na USP, para contradizer o que está nesse projeto. Depois, acima de 5 até 7, 13,4%, de 7 a 10, 12,1%, de 10 a 15, 10,2%, acima de 15 até 50 salários mínimos, 14,9%. Você tem muita gente que está ali acima dos 5 salários mínimos. Mas olha o percentual que você tem até 5 salários mínimos. Não se pode falar que a maioria que ingressa na universidade pública é gente proveniente de classe de alta renda. Isso é uma falácia, e essa falácia repetida ad nauseam na sociedade pretende fazer a educação pública, que é de qualidade, mas que carece de investimento e de oferta,
ficar ainda mais precária. Isso é um movimento para sucatear o ensino superior. Por quê? Porque é o ensino superior que é contestador, que forma pessoas críticas. É o ensino superior que faz do indivíduo indivíduo pensante e não mera massa de trabalho, certo? Fica aqui a minha indignação. Eu sou contrário a essa reforma e espero que você também seja, por causa desses argumentos que eu aqui apresentei. Um grande abraço, até o próximo vídeo.